E hoje, no quadro Comportamento, o professor Henrique Miranda nos fala sobre agressividade. Olá, pessoal. Aqui estamos nós, uma vez mais, para mais um quadro Comportamento no programa Conexão Unipan. É um prazer estar com vocês. Hoje, atendendo a pedidos, nós vamos conversar um pouco sobre a agressividade e a violência, que necessariamente não são a mesma coisa. A agressividade é um impulso que nós recebemos dos nossos antepassados. É um mecanismo de sobrevivência que nós recebemos do homem da Era das Cavernas para que nós possamos enfrentar as situações no dia a dia. Imaginem só que hoje, quando nós temos fome, nós vamos à geladeira, ao supermercado. É muito fácil para nós hoje adquirirmos comida. Mas para os nossos antepassados da Era das Cavernas, não. Quando ele sentia fome, ele tinha que sair, localizar a comida e brigar com ela para ver quem ia ser o jantar de quem, não é verdade? Isso hoje não acontece. Então, esse homem da Era das Cavernas, se ele não tivesse um certo nível de agressividade para enfrentar essas situações, ele não conseguiria sobreviver, ele não conseguiria manter a espécie. Então, a agressividade é isso, é um sentimento, é um impulso, é uma energia que nós recebemos e que faz parte do nosso psiquismo humano. A agressividade não é ruim necessariamente. A agressividade é uma energia que, quando corretamente canalizada, ela gera muitos bons frutos. Vocês já imaginaram um jogador de futebol, por exemplo, que não tenha um mínimo de agressividade? Ele não iria atuar bem em campo. Vocês já pensaram num artista que não tem um certo nível de agressividade? Ele não seria criativo. Nós temos que nos lembrar de que a criança, ela aprende nos primeiros anos de sua vida pelo exemplo, por aquilo que nós chamamos de comportamento espelhado. É vendo o comportamento do adulto que a criança, ela vai aprendendo os mecanismos de controle da sua agressividade, não materializando-a em violência. Por isso, se uma criança ela convive num ambiente em que o adulto, ao se relacionar com essa criança ou com os seus pares, esse adulto se relaciona de maneira violenta, ele materializa a sua agressividade em violência, é muito provável que a criança ela também aprenda a se comportar assim. Outra coisa que nós temos que analisar é hoje a exposição que nós fazemos das nossas crianças à violência. Vocês podem ver que a televisão, os programas, as novelas, os desenhos infantis hoje são desenhos de extrema violência, de luta, de morte. Você tem o avatar que pega armas, etc e tal, ou mesmo jogos infantis, os jogos que tem no computador, de videogame, né? Os mais antigos se lembram, né, que assim que surgiram os primeiros jogos eletrônicos, que era o Atari, era o Come-Come, a corrida, enfim, eram jogos muito inocentes. Hoje os jogos são jogos de guerra, e isso acaba banalizando a violência e levando a criança à expressão agressiva, à expressão da sua agressividade de forma violenta, e isso é muito ruim. O que nós temos que fazer é pensar melhor na educação que estamos dando às crianças para que elas aprendam a controlar a violência. Elas aprendam a controlar a sua agressividade materializada em ações que são violentas. Há pouco tempo eu presenciei uma cena que eu gostaria de compartilhar com vocês, que demonstra um pouco, exemplifica um pouco disso que eu estou querendo dizer aqui. Eu estava em um supermercado e uma criança que eu percebi que estava com a mãe e a avó, a criança corria pelo supermercado e fazia uma bagunça infernal. A avó veio e reprimiu a criança. Não tocou na criança, não bateu, nada. Ela simplesmente reprimiu a criança para que não fizesse aquilo. A criança, por sua vez, começou a chorar desproporcionalmente ao que tinha acontecido. A criança fez uma verdadeira birra. A mãe veio, tomou a criança nos braços e deu carinho a ela. Falou para ela, a vovó ela te xingou, a vovó não pode fazer isso com você não. O que aconteceu? Essa mãe reforçou a expressão violenta da agressividade de uma criança. A criança expressar-se com birra para poder manifestar a sua agressividade é normal. O que não é normal é o adulto passar a mão e aceitar isso. Essa criança recebeu carinho, recebeu um reforço positivo para uma ação que tem que ser extinta. Isso é um problema. Gente, nós temos que entender que a criança passa por um processo de socialização. E nesse processo a criança aprende que o desejo, que a vontade dela não são absolutos. A criança aprende que a sua existência é limitada à existência do outro, que o seu desejo é limitado ao desejo do outro.
E assim ela tem que entender que a agressividade dela não pode ser manifestada violentamente quando ela vive com o outro, quando ela convive com os seus pares. É isso que tem acontecido. Quando a criança ela não é submetida a pequenos processos de frustração, ela cresce achando que ela pode se manifestar violentamente todas as vezes que seu desejo não é cumprido. Então, um primeiro passo para canalizar bem e para poder controlar bem a agressividade é estar mais atento à educação das nossas crianças. Vale lembrar a vocês, por fim, que nós temos que nos atentar para o fato de que nós vivemos em sociedade. Nós temos que nos atentar para o fato de que a nossa existência está limitada à existência do outro. E que todas as vezes que eu manifesto a minha agressividade violentamente, eu me prejudico e eu prejudico o outro. Será praticamente impossível viver numa sociedade que não controle a agressividade, que não controle a violência. É isso aí, espero ter contribuído um pouquinho mais para a reflexão dos diversos assuntos sobre o comportamento humano e espero poder encontrá-los no próximo Conexão com o nosso quadro Comportamento. Um forte abraço, uma boa semana a todos e até lá. Vamos agora à dica cultural com a professora Mônica Guimarães. A dica de hoje é o livro 1808, de Laurentino Gomes. Minha dica cultural de hoje é o livro 1808, do autor Laurentino Gomes. Para começar, eu acho que é interessante falar um pouquinho do autor. Laurentino Gomes é um autor brasileiro do Paraná e ele se formou em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. Depois fez pós-graduação em administração de empresas pela USP de São Paulo. Interessante a gente observar que esse livro ele é fruto de uma pesquisa de 10 anos desse autor. E além de ser escritor, ele foi editor e repórter do jornal Estado de São Paulo e da revista Veja. E também foi diretor da editora Abril. E esse livro é um livro de linguagem clara e muito interessante para aquelas pessoas que gostam de estudar um pouquinho de história. Então, na verdade, é uma ótima revisão daquela história do Brasil. Ele trata da chegada da família real no Brasil e faz um contexto histórico, desde a partida da família real até a sua chegada aqui no Brasil em 1808. E o interessante observarmos também que se pensarmos que a família real partiu em 1807, na verdade, cogitava-se essa fuga desde 1801. Então, o autor Laurentino, ele dá uma retrospectiva histórica do que acontecia na Europa nessa época, além de todas as questões políticas, sociais, tanto da Europa quanto da própria Portugal. Mas o que motivou mesmo a fuga da família real em 1807 foi o bloqueio econômico que Napoleão fez na Europa com todos os países para que não fossem comprados produtos da Inglaterra. Então, como Portugal tinha uma relação diplomática muito boa e dependia da Inglaterra, o governante, né, Dom João VI, ficou em dúvida de como proceder. Então, para não ficar ruim com nenhum dos países, ele resolveu organizar uma fuga rápida para o Brasil, para que Portugal não fosse invadido por Napoleão e também que ele mantivesse uma relação diplomática com a Inglaterra, né, país do qual ele dependia. Então foi organizada uma fuga com mais ou menos 16 navios ingleses, então toda essa fuga dependeu do apoio da Inglaterra. Eles organizaram suprimentos, mas esse suprimento, se não fosse pelo apoio da Inglaterra, duraria simplesmente para umas 3 semanas, não para o trajeto que foi mais ou menos uns 3 meses. Outro detalhe também é que o rei não avisou a sua população, ele simplesmente organizou a fuga e veio de uma vez para o Brasil e simplesmente deixou um decreto avisando os motivos da sua vinda. Fatos curiosos é que durante a vinda, o navio ele era lacrado, totalmente, os navios eram lacrados. Então,
como eles vinham para países tropicais, para o país tropical, na verdade, fazia muito calor. As condições de higiene eram precárias, então tinha o problema da falta de água também, que ela se perdia muito rápido. E a bebida consumida era cerveja, teve o problema do escorbuto pela falta de vitamina e também piolho. Tanto que toda a população presente, né, a corte todinha presente nos navios, tiveram que rapar as suas cabeças. Quando eles aportaram em Salvador, que foi o primeiro estado, a primeira cidade brasileira que eles chegaram, as mulheres chegaram de turbantes. Então, daí hoje, as nossas baianas acharem interessante o uso do turbante, porque elas seguiram o modelo da rainha, da Carlota Joaquina e da sua corte. Como vocês puderam ver, esse livro ele é recheado de informações, de muitos detalhes a respeito da vinda da família real para o Brasil. É um livro ilustrado, cheio de curiosidades, como os hábitos do Dom João VI, da Carlota Joaquina e de toda a corte. Então, espero que vocês confiram essa leitura e que apreciem.